37. Caesar olhou pelas folhas da janela, notando os raios de sol hesitantes que começavam a brilhar através das fendas. Já é manhã? Ele se perguntou. Estudamos a noite toda? Mal parecia possível não acionar a vivacidade, ainda assim sentia-se mais alerta, mais vivo, do que há muitos dias. Tyndall estava sentado na cadeira ao lado dele. A escrivaninha de Caesar estava cheia de papéis, avulsos, dois conjuntos de tinta e pena esperando para serem usados. Não havia livros, guardadores não precisavam deles. Ah, Tyndall disse, pegando uma pena e começando a escrever. Também não parecia cansada, mas provavelmente havia usado sua mente de bronze, acionado a vivacidade armazenada nela. Caesar observou-a escrever. Quase parecia jovem de novo. Ele não via tanto entusiasmo nela desde que fora abandonada pelos procriadores 10 anos antes. Naquele dia, com sua grande obra terminada, ela finalmente se juntou aos colegas guardadores. Caesar foi quem a presenteou com o conhecimento coletado que fora descoberto durante seus 30 anos de gravidezes e partos enclausurados. Levou bastante tempo para ela alcançar um lugar no Synod. Na época, entretanto, Caesar havia sido expulso de suas fileiras. Tyndall terminou de escrever. A passagem é da biografia do rei Wednegon, ela disse. Foi um dos últimos líderes que resistiu ao senhor soberano em um tipo de combate significativo. Sei quem ele foi, Caesar disse, sorrindo. Ela silenciou por um instante. Claro, obviamente não estava acostumada a estudar com alguém que tinha acesso a tantas informações quanto ele. Empurrou a passagem escrita para Caesar. Mesmo com seus índices e notas mentais, seria mais rápido para ela anotar a passagem do que seria para ele tentar encontrá-la dentro de suas próprias mentes de cobre. Passei muito tempo com o rei durante suas semanas finais, lia-se no texto. Ele parecia frustrado, como se poderia imaginar. Seus soldados não conseguiam resistir aos colos do conquistador, e seus homens foram repelidos repentinamente desde Fellspire. No entanto, o rei não culpou seus soldados. Pensava que seus problemas vinham de outra fonte, a comida. Mencionou essa ideia várias vezes durante aqueles últimos dias. Achava que, se tivesse mais comida, poderia ter resistido. Nisso, Wednegon culpava as profundezas. Pois, embora as profundezas tivessem sido derrotadas, ou ao menos enfraquecidas, seu toque havia exaurido os estoques de comida de Darrelney. Seu povo não poderia plantar e resistir aos exércitos demoníacos do conquistador ao mesmo tempo. No final, foi por isso que caíram. Caesar assentiu com a cabeça, lentamente. Quanto desse exército nós temos? Não muito, Tyndall respondeu. 6 ou 7 páginas. Esta é a única seção que menciona as profundezas. Caesar ficou em silêncio por um momento, relendo a passagem. Por fim, ergueu os olhos para Tyndall. Acha que Lady Van está certa, não acha? Acha que as profundezas eram as brumas. Tyndall assentiu. Sim, concordo. Caesar falou. Pelo menos, o que hoje chamamos de as profundezas foi algum tipo de mudança na bruma. E seus argumentos de antes? Provaram-se errôneos, Caesar respondeu, deitando o papel na mesa. Por suas palavras e meus próprios estudos. Não queria que isso fosse verdade, Tyndall. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Você desafiou o Synod de novo para procurar algo em que nem mesmo queria acreditar? Ele fitou os olhos dela. Há uma diferença entre temer algo e desejá-lo. O retorno das profundezas poderia nos destruir. Não queria essa informação, mas também não podia perder a oportunidade de descobri-la. Tyndall desviou o olhar. Não acredito que vá nos destruir, Caesar. Você fez uma descoberta grandiosa, isso eu admito. Os escritos do Tal Quan nos dizem muito. De fato, se as profundezas eram as brumas, então nossa compreensão da ascensão do Senhor Soberano foi aumentada enormemente. E se as brumas estiverem ficando mais fortes? Caesar perguntou. Se, ao assassinar o Senhor Soberano, também destruímos a força que mantinha as brumas aprisionadas. Não temos prova de que as brumas estão vindo durante o dia, Tyndall falou. E sobre a possibilidade de elas matarem pessoas, temos apenas suas teorias vacilantes. Caesar virou o rosto. Sobre a mesa, seus dedos manchavam as palavras escritas apressadamente por Tyndall. Isso é verdade, ele disse. Tyndall suspirou com suavidade no aposento mal iluminado. Por que você nunca se defende, Caesar?
Que defesa pode existir aí? Deve haver alguma. Você se desculpa e pede perdão, mas sua culpa aparente parece nunca mudar seu comportamento. Você nunca pensa que, se fosse mais franco, talvez estivesse liderando o Synod? Eles o expulsaram porque você se recusou a oferecer argumentos a seu favor. Você é o rebelde mais contrito que conheço. Caesar não respondeu. Olhou para o lado, vendo os olhos preocupados de Tyndall. Olhos belos, pensamentos tolos. Olhos belos. Pensamentos tolos, ele disse a si mesmo, desviando o olhar. Sempre soube disso. Algumas coisas foram destinadas a outros, mas nunca você. Você estava certo sobre o Senhor Soberano, Caesar, Tyndall disse. Talvez os outros o tivessem seguido. Talvez os outros o tivessem seguido se você fosse apenas um pouco mais insistente. Caesar balançou a cabeça. Não sou um dos homens de suas biografias, Tyndall. Nem mesmo sou um homem de verdade. Você é um homem melhor que ele, Caesar, Tyndall disse, em voz baixa. A parte frustrante é que nunca fui capaz de entender por quê. Eles ficaram em silêncio. Caesar levantou-se e caminhou até a janela, abrindo as folhas, deixando a luz entrar. Em seguida, apagou o lampião do quarto. Partirei hoje, Tyndall falou. Partirá? Caesar perguntou. Os exércitos podem não deixar você passar. Não vou passar por eles, Caesar. Planejo visitá-los. Dê conhecimento ao jovem Lord Venture. Preciso oferecer o mesmo auxílio aos seus oponentes. Ah, Caesar disse. Entendo. Deveria ter imaginado. Duvido que vão ouvir como ele ouviu, Tyndall falou, um vestígio de carinho deslizando na sua voz. Venture é um bom homem. Um bom rei, Caesar disse. Tyndall não respondeu. Olhou para a mesa com suas anotações espalhadas, cada uma extraída de uma ou outra de suas mentes de cobre. Escrevinhadas às pressas, estão exibidas e relidas. Então exibidas e relidas. O que havia sido esta noite então? Esta noite de estudos compartilhando pensamentos e descobertas. Ela ainda era bonita, cabelos castanho avermelhados, ficando grisalhos, mas ainda longos e retos, rosto marcado por uma vida inteira de dificuldades que não a dobraram, e os olhos astutos, com o conhecimento e o amor pela aprendizagem que apenas uma guardadora podia apresentar. Eu não deveria refletir sobre essas coisas, Caesar pensou novamente. Não há motivo para elas. Nunca houve. Você precisa ir, então, ele disse, virando-se. De novo, se recusando a discutir, ela disse. Qual seria o objetivo da discussão? Você é uma pessoa sábia e determinada. Deve ser guiada por sua consciência. Às vezes, as pessoas apenas parecem estar determinadas numa direção porque não lhes oferecem outras opções. Caesar virou-se para ela. O quarto estava quieto. Os únicos sons vinham do pátio, lá embaixo. Tyndall estava sentada, metade dela sob a luz solar, sua túnica brilhante, lentamente ficando mais iluminada enquanto as sombras recuavam. Ela parecia insinuar algo que ele não esperava nunca ouvir dela. Estou confuso, ele disse, recostando-se devagar. E é sua obrigação como guardadora. É importante, ela admitiu, mas algumas exceções ocasionais devem ser consideradas. Este texto que você encontrou? Bem, talvez merecesse mais estudos antes de eu partir. Caesar observou-a, tentando ler seus olhos. O que estou sentindo? Ele perguntou. Confusão? Perplexidade? Medo? Não posso ser o que você deseja, Tyndall. Ele disse. Não sou um homem. Ela acenou a mão, indiferente. Tive mais que o suficiente de homens e partos nos últimos anos. Caesar, já cumpri minha obrigação com o povo de Terris. Eu gostaria de ficar longe deles por um tempo. Creio eu. Uma parte de mim se ressente deles pelo que fizeram comigo. Ele abriu a boca para falar, mas ela ergueu a mão. Eu sei, Caesar. Eu assumi essa tarefa e fico feliz pelos meus serviços, mas durante os anos que passei sozinha, encontrando os guardadores apenas ocasionalmente, achei frustrante que todo o planejamento deles parecia direcionado a manter sua situação de povo conquistado. Vi apenas um homem empurrando o Synod na direção de medidas ativas, enquanto eles planejavam maneiras de se manterem escondidos. Um homem quis atacar, enquanto decidiram as melhores maneiras de prejudicar os procriadores, um homem queria escrever a queda do Império Final. Quando voltei ao meu povo, descobri que esse homem ainda estava lutando, sozinho, condenado por fraternizar com ladrões e rebeldes. Ele aceitava sua punição em silêncio. Ela sorriu. Esse homem foi em frente para libertar a todos nós. Ela tomou a mão dele. Caesar sentou-se, surpreso.
Os homens sobre os quais eu leio, Caesar, Tyndall falou baixinho, não foram homens que ficavam sentados e planejando as melhores maneiras de se esconder. Eles lutavam, buscavam a vitória. Às vezes foram impulsivos e outros homens os chamavam de tolos. Ainda assim, quando os dados eram lançados e os corpos contados, eram esses homens que mudavam as coisas. A luz do sol entrou no quarto totalmente e ela se sentou, tomando a mão dele entre as dela. Ela parecia ansiosa. Nunca vira aquela emoção nela? Era forte, a mulher mais forte que conhecia. Aquilo não podia ser a apreensão que ele via nos seus olhos. Me dê uma desculpa, Caesar. Ela sussurrou. Eu gostaria muito que você ficasse, Cesi disse, uma das mãos nas dela, a outra descansando sobre o tampo da escrivaninha, os dedos tremendo levemente. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Fique, Cesi falou, por favor. Tyndall sorriu. Muito bem, você me persuadiu. Vamos voltar aos estudos então. Ellen seguiu até o topo da muralha da cidade à luz da manhã, a espada no cinto, estalando contra a lateral de pedra a cada passo. Quase parece um rei, uma voz observou. Ellen virou-se enquanto Ham subiu os últimos degraus até o adarve. O ar era fresco, a geada ainda cristalina, permanecia nas sombras da pedra. O inverno estava se aproximando, talvez tivesse chegado. Ainda assim, Ham não vestia capa, apenas seu colete habitual, calças e sandália. Imagino se ele sequer sabe o que é ter frio, Ellen pensou. Peltry, que talento incrível. Você diz que eu quase pareço um rei. Ellen disse, virando-se para continuar a caminhada pelo muro quando Ham juntou-se a ele. Acho que a roupa de Tyndall fez maravilhas para minha imagem. Não falei sobre as roupas, Ham falou. Estava falando sobre a expressão em seu rosto. Quanto tempo está aqui em cima? Horas, Ellen falou. Como me encontrou? Os soldados, Ham falou. Estou começando a vê-lo como comandante, Ellen. Eles observam você onde você está. Ficam um pouco mais empertigados quando você está por perto. Limpam as armas e sabem que você vai passar. Pensei que você não passasse muito tempo com eles, Ellen disse. Ah, eu nunca disse isso, Ham falou. Passo muito tempo com os soldados. Apenas não consigo ser ameaçador o bastante para ser seu comandante. Gauser sempre quis que eu fosse um general. Acredito que, lá no fundo, ele pensava que ajudar as pessoas era inferior a liderá-las. Talvez estivesse certo. Homens precisam de líderes. Apenas não quero ser um deles. Ham deu de ombros. Talvez estivesse certo. Homens precisam de líderes. Apenas não quero ser um deles. Eu quero, Ellen disse, surpresa em se ouvir dizendo aquilo. Ham deu de ombros. Acho que isso é ótimo. Afinal, você é o rei. Mais ou menos, Ellen disse. Você ainda está usando a coroa. Ellen assentiu. É estranho sair sem ela. Parece estúpido, eu sei. Estou usando apenas há pouco tempo, mas as pessoas precisam saber que alguém ainda está no comando, ao menos por alguns dias. Eles continuaram a caminhar. À distância, Ellen conseguia ver uma sombra na terra. O terceiro exército finalmente chegara no rastro dos refugiados que enviara. Seus batedores não sabiam ao certo por que a força dos colos levara tanto tempo para chegar a Luthadel. A triste história dos aldeões, no entanto, deu algumas pistas. Os colos não atacaram Strath ou Seth. Eles aguardaram. Aparentemente, Jastes tinha controle o bastante para mantê-los domados, e assim eles se juntaram ao cerco, outra fera aguardando a oportunidade para dar o bote em Luthadel. Se você não puder ter liberdade e segurança ao mesmo tempo, qual você escolheria? Você parece surpreso por perceber que deseja estar no comando, Ham falou. Eu nunca havia expressado esse desejo antes, Ellen falou. Sou tão arrogante quanto eu digo de fato. Quero ser rei. Não quero que outro homem tome o meu lugar, nem Penrod, nem Seth, nem ninguém. O posto é meu, esta cidade é minha. Não sei se arrogante é a palavra certa, El. Ham comentou. Por que você quer ser rei? Para proteger este povo, Ellen falou, para zelar por sua segurança, por seus direitos, mas também para garantir que os nobres não acabem no lado errado de outra rebelião. Isso não é arrogância. É sim, Ham, Ellen retrucou. Mas é uma arrogância compreensível. Não acho que um homem consiga liderar sem ela. De fato, acho que foi o que me faltou em grande parte do meu reinado. Arrogância. Autoconfiança.
Uma palavra mais bonita para o mesmo conceito, Alan disse. Posso fazer um trabalho melhor pelo povo do que outro homem poderia. Preciso apenas encontrar uma maneira de provar esse fato para eles. E vai. Você é um otimista, Ham, Alan falou. Você também. Você também, Ham respondeu. Alan sorriu. É verdade, mas este trabalho está me mudando. Bem, se você quiser manter o trabalho, deveríamos voltar aos estudos. Temos apenas mais um dia. Ellen sacudiu a cabeça. Já li tudo o que posso, Ham. Não vou tirar vantagem da lei. Então não há motivo para procurar brechas e estudar outros livros para buscar inspiração. E estudar outros livros para buscar inspiração não está funcionando. Preciso de tempo para pensar, tempo para caminhar. Eles continuaram a fazê-lo. Enquanto faziam, Ellen percebeu algo à distância. Um grupo de soldados inimigos fazendo algo que ele não conseguia distinguir. Ele acenou para um de seus homens. O que é aquilo? Ele perguntou. O soldado protegeu os olhos do sol para enxergar. Parece outra briga entre os homens de Seth e Strath, Vossa Majestade. Ellen ergueu uma sobrancelha. Isso acontece com frequência? O soldado ergueu os ombros, cada vez mais nos últimos tempos. Em geral, as patrulhas de batedores se estranham e entram em conflito. Deixam alguns corpos para trás quando se retiram. Nada grande, Vossa Majestade. Ellen assentiu com a cabeça, dispensando o homem. Grande o bastante, ele pensou. Aqueles exércitos devem estar tão tensos como nós. Os soldados não devem gostar de ficar tanto tempo num cerco, especialmente no inverno. Estavam próximos. A chegada dos colos apenas causaria mais caos. Se ele empurrasse do jeito certo, Strath e Seth seriam levados a uma batalha frontal. Só preciso de um pouco mais de tempo, ele pensou, continuando sua caminhada com Ham ao lado. Ainda assim, primeiro, ele precisava retomar seu trono. Sem essa autoridade, ele não era nada, e nada podia fazer. O problema era ruminado em sua mente. Enquanto a caminhada continuava, no entanto, algo o distraiu. Desta vez, algo dentro das muralhas, em vez de fora delas. Ham estava certo. Os soldados ficavam um pouco mais direitos quando Ellen se aproximava de seus postos. Saudavam-no, e ele meneava com a cabeça para eles, caminhando com a mão no cabo da espada, como tendo-o havia instruído. Se eu mantiver meu trono, devo a essa mulher, ele pensou. Claro, ela zombaria dele por esse pensamento. Ela diria que ele manteve o trono porque mereceu, porque era o rei. Ao mudar, ele simplesmente usou recursos à mão para sobrepujar suas dificuldades. Ele não estava seguro se algum dia seria capaz de ver as coisas desse jeito, mas a última lição dela para ele no dia anterior, ele de alguma forma sabia que era a última, ensinou-lhe apenas um novo conceito, que não havia um molde para a majestade. Ele não seria como os reis do passado, da mesma forma que não seria como Kelsier. Ele seria Ellen Venture. Suas raízes estavam fincadas na filosofia, então seria lembrado como erudito. Melhor usar isso em sua vantagem, ou não seria sequer lembrado. Nenhum rei podia admitir suas fraquezas, mas certamente eram sábios ao admitir suas forças. E quais são as minhas forças? Ele pensou. Porque eu deveria ser aquele que governa esta cidade e aquelas ao redor? Sim, ele era um erudito e um otimista, conforme Ham observou. Não era um duelista magistral. Embora estivesse melhorando, não era um diplomata excelente, embora suas reuniões com Strath e Seth provassem que ele poderia se garantir. O que ele era? Um nobre que amava os Scar. Eles sempre o fascinaram, mesmo antes do colapso. Antes de ele ter conhecido Ven e os outros, era um de seus enigmas filosóficos preferidos tentar provar que não eram diferentes dos homens de berço nobre. Soava idealista, até mesmo um pouco puritano, quando ele pensava sobre isso. E se fosse honesto, muito do seu interesse nos Ska antes do colapso era acadêmico. Eles eram desconhecidos e assim pareciam exóticos e interessantes. Ele sorriu, imaginando o que os trabalhadores de uma fazenda teriam pensado caso alguém lhes dissesse que eram exóticos. Mas então o colapso chegou, a rebelião, prevista em seus livros e teorias tomando vida. Suas crenças não puderam continuar como meras abstrações acadêmicas. E ele veio a conhecer os Ska. Não apenas Ven e o grupo, mas os trabalhadores e serviçais. Ele viu a esperança começando a crescer dentro deles. Viu o despertar do respeito próprio e da autoestima no povo da cidade. E isso o entusiasmou.
Ele não os abandonaria. É o que sou, Ellen pensou, parando enquanto caminhava pela muralha. Um idealista melodramático que, apesar de seus livros e aprendizado, nunca foi um nobre muito bom. O que? Harry perguntou, parando perto dele. Ellen virou-se para o amigo. Tive uma ideia. Este é o problema. Embora eu acreditasse em Ellen no início, mais tarde fiquei desconfiado. Parecia que se encaixava com os sinais, verdade. Mas, bem, como posso explicar? Seria possível que ele se encaixasse bem demais?